pode começar a gravar a nossa aula aí. Profeta Yeshayahu. Profeta Yeshayahu, como a gente já falou aqui, e a gente está agora no capítulo 3. Capítulo 3, o profeta ainda está chamando a atenção. Ele está vendo a situação que está caminhando. Tanto o reino de Israel, com as 10 tribos, como também o reino de Judá, com 2 tribos, Judá e Benjamim, e especificamente, então, Jerusalém. Então, ele está contando para nós como está a situação lá. E estamos na iminência do ataque do Império Assírio, que era um império formidável, cruel, e desterrava as pessoas que moravam naquele lugar, havia várias mudanças. Então, o profeta está chamando a atenção aqui. Ele diz, até depois, o Eterno dos Exércitos retirará dos homens e mulheres de Judá e Jerusalém todo o amparo e sustento, o pão que alimenta e a água que alivia a sede, do valente e do lutador, do juiz e do profeta, do vidente e também do ancião, do líder que chefia 50 e dos homens respeitáveis, daquele que ensina aos sábios e daquele que decifra mistérios, ou seja, todas as camadas da sociedade, pessoas simples, pessoas formadas, pessoas cultas, pessoas conhecedoras, professores e professores, os extremamente sábios, todos eles. Quanto ao povo, melhor assim, farei das crianças seus líderes, e seus jovens governarão sobre eles. Então, era um momento que a gente estava vendo que reis extremamente jovens estavam assumindo o poder lá em Israel. Quanto ao povo, todos estarão oprimidos, cada qual por seu próximo, cada homem por seu vizinho. A criança irá com insolência contra o idoso, o indigno contra o respeitável. Vou ler mais um pedaço aqui. Quando um de vós buscar um outro da casa de seu pai, que é seu próprio irmão, e lhe disser, toma este manto e torna-te nosso governante, e seja o benfeitor para nós. Ou seja, tem tanta ausência de liderança, vão chamar qualquer um. Ele responderá com um juramento, não serei um benfeitor, pois não há em minha casa nem pão e nem manto. Não me farás, então, dirigente para este povo. Aí continua o profeta, caída está Yehudá e arruinada Jerusalém, pois suas palavras e suas ações estão voltadas contra o Eterno, demonstrando abertamente sua rebelião ante a glória de seus olhos. Seu próprio semblante é testemunha contra os seus pecados. E como os habitantes de Sodoma os exibem. Você está comparando aqui que os erros de Jerusalém estão lembrando os erros de Sodoma. Infortunadas são suas almas, pois sobre si mesmas trouxeram o mal. Assegurai, porém, a cada justo que só lhe advirá o bem, pois se beneficiará dos frutos de suas ações. Portanto, o que ele está dizendo é que em relação aos justos, eles receberão a sua recompensa. Mas coitado dos ímpios, tudo lhe correrá mal, como resultado do que ele pratica. O meu povo é oprimido por pessoas levianas, mulheres os dominam. Ó meu povo, teus líderes te enganaram e corromperam teus caminhos. Então, imagine como estava. Ele, ao falar aqui de mulheres, está se referindo àquela Isabel, que foi casada com Ahab, do Reino do Norte, causou muitos danos, e depois veio a filha dela, Atália, também se casou com um rei de Judá, e ela mesma se tornou rainha de Judá. O Eterno se apresta para contender e julgar todos os povos. Ele sentenciará sobre os anciãos e os príncipes de seu povo, dizendo, foste vós que consumistes os vinhedos, e plenas estão vossas casas do que haveis roubado dos pobres. Então, ele relaciona aqui uma questão social envolvendo aqueles que governavam o povo. Porque oprimes meu povo, e tornas aflita a face do pobre. Esta é a palavra do Eterno, nosso Deus, Senhor dos Exércitos. Ademais, o Eterno disse, porque as filhas de Sião são arrogantes e aprumam seu colo, ou seja, tornam-se pessoas assim, erguendo suas cabeças com olhar licencioso, e
passos afetados, fazendo um caminhar provocante. O Eterno há de provocar feridas sobre suas cabeças e expor sua intimidade. Neste dia, o Eterno removerá a ostentação de seus prendedores, de cabeça, de suas rendas e de seus ornamentos em forma de meia-lua, que eram tipo um pingente, seus colares, suas pulseiras, seus véus, seus toucados, seus braceletes, suas faixas para os cabelos, seus colares, seus brincos, os anéis para os dedos e para o nariz. Imagina, então, toda a questão da beleza feminina está retratada aqui. Os vestidos, os xales, os mantos, os cintos, os vestidos de fino linho, os turbantes e os adornos. E acontecerá que, em vez de suaves odores, haverá podridão. Em vez de vestes, haverá farrapos. Em vez de cabelos cacheados, haverá uma calvície. Em vez de cintos ornados, somente vestes de sacos e cicatrizes, em vez de beleza. Cairão teus homens pela espada e teus valorosos pela guerra. Em teus portões haverá lamentos e luto. Desprovida de tudo, ela sentar-se-á no chão. Ou seja, então essas mulheres estão dominando. Essas mulheres estão com esse tipo de comportamento, que lembra só questão de vaidades, pura vaidades, nenhum serviço ao Eterno. Então, os maridos morrerão e elas serão humilhadas, como está contando. E aí, a gente entra no capítulo 4, e vai dizer, então, aqui a consequência. Ó, e 7 mulheres procurarão o mesmo homem naquele dia, dizendo: torna-te meu esposo, e comeremos nosso próprio pão, e vestiremos somente nossas próprias roupas. Permita somente que sejamos chamadas por teu nome, e livra-nos, assim, do nosso opróbrio. Ou seja, os maridos morreram, as guerras, elas ficaram viúvas. Para não ficar na mão dos que estavam chegando, dos conquistadores, ela dizia: não, deixa eu ser tua mulher. Não te preocupa com a minha alimentação e nem com o meu vestir. É importante só que eu seja considerada como tua esposa. Naquele dia, o que fizer o Eterno brotar será belo e esplendoroso, e os frutos da terra excelentes e belos para aquele de Israel que tiverem escapado. Então, ele está contando que haverá uma situação tenebrosa para Israel, mas alguns vão escapar. E cada sobrevivente de Sione, cada remanescente em Jerusalém, será proclamado Kadosh, santo, bem como todo que for inscrito para a vida em Jerusalém, quando o Eterno tiver lavado a impureza das filhas de Sione e purgado de seu meio o sangue de Jerusalém, pelo espírito do julgamento e da justiça. E o Eterno criará sobre toda a extensão do Monte Sião e sobre suas assembleias uma nuvem de fumo durante o dia e o resplendor de fogo durante a noite. Lembrando lá na época do Sinai, constituindo um dossel, ou seja, uma rupá, pairando e sobre a sua glória. E haverá, então, um tabernáculo como proteção contra o calor durante o dia e como abrigo ante a chuva e a tempestade. Aqui para o capítulo 13 e 4. A gente vai parar aqui, depois a gente continua nos outros dias, os capítulos do profeta. Então, aqui a gente está vendo, o profeta chama a atenção do que estava acontecendo com o povo. A gente tem que entender essa situação. Nossos reis, como é dito, ele não é responsável por mim. Eu tenho que fazer a minha função. Se o rei está fazendo coisas erradas, acaba respingando para todo o povo. Então, essa era a preocupação do profeta. E os nossos reis que tiveram foram reis difíceis. O rei Ahaz, por exemplo, ele foi lá em Damasco para fazer um acordo para que ele se livrasse do rei de Israel, da própria Síria. Lá ele gostou do templo de idolatria lá em Damasco. Quando chegou lá em Jerusalém, ele mandou fazer igual lá em Jerusalém e obrigou lá que os sacerdotes se colocassem no templo. Então, esses erros que eram inadmissíveis para o povo.
Se aceita, sim, é preciso fazer diplomacia? Claro que é preciso fazer diplomacia. O mundo todo se vive assim. Mas tu não pode sucumbir a o teu caminho de servir a Deus para fazer amizade, enquanto tem que servir o Deus dele. Então, essa aqui é a chamada de atenção do profeta. E do ponto de vista interno, o povo está se desviando com a fartura que teve em outros reis, como o rei Osiarro, o rei Yotam. Foram reis fartos. Então, tinha muita riqueza em Israel. E nessa riqueza, a gente está vendo aqui a vaidade tomar conta. As mulheres, belíssimas. Não tem nada de errado nisso. Mas se você transformar isso como objetivo e esquecer o outro, que é o serviço ao eterno, aí a gente se perde. Aí a gente volta para entender o que foi falado lá em Gênesis. Lá em Gênesis. Lá em Gênesis é falado. Deus cria o mundo, as suas emanações, 10 emanações, que são as 10 vezes que diz, que aparece na Torá. E disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja expansão dos céus. E está para 10 vezes. 10 emanações. Dessas 10 emanações são as 10 sefirot dos 4 mundos. Atzilut, a proximidade com o eterno. Beriá, criação. Yetzirá, formação. E Asiá, o mundo da ação. E esses 4 mundos representam as 4 letras do nome do Eterno. A letra Yod, letra Re, Vav e Re. Que colocado de cima para baixo, Yod em cima, o Re mais embaixo, depois um Vav, outro Re, lembra a figura de um ser humano. Então, essa imagem e semelhança das Sefirot, representada pelos 4 mundos, que Deus fez o Adão Kadmon, o homem primordial. E através do Adão Kadmon, chegamos no Adão Harishon, o primeiro homem, no caso, o Adão. Então, Deus coloca o Adão no jardim do Éden e faz um teste. Enquanto é dito, a queda de Adão, o primeiro homem fez o pecado, estamos vivendo o pecado de Adão. Não, não é bem isso. É uma ideia principalmente cristianizada, também é falada por vários judeus, mas quando tu estuda mais profundamente, tu vai ver, não. O que é falado ali é o teste que Deus fez. Qual foi o teste? Primeiro, colocou o homem no jardim do Éden, está excelente. Se Deus não quisesse que a gente comesse da fruta proibida, não ia colocar lá a árvore que colocou. E colocou ela bem no meio do jardim. Uma árvore frondosa, uma árvore bonita, uma árvore cheirosa, uma árvore que chamava a atenção para você ingerir o seu fruto. Não bastando isso, ainda colocou um serafino lá, colocou uma serpente lá, que estava a serviço do Eterno. Faz seduzir o ser humano. E assim o homem é seduzido, ele e a mulher. Quando eles são seduzidos, eles comem daquela fruta. Algo acontece de diferente. Então, aqui a pergunta, o que acontece de diferente aqui? Será que o desejo carnal surgiu só a partir do alimento da árvore desse conhecimento? Não. Te vê pela Torá, que é dito o seguinte, quando no final do capítulo 2, é dito que o homem e a mulher não se envergonhavam, e ambos estavam nus, homem e sua mulher, mas não se envergonhavam. Mas não se envergonhavam. O que eles estavam nus? É o que diz mais adiante, são as relações proibidas. Lá é falado que a gente não pode ver a nudez. Então, uma linguagem mais límpida para se falar de uma relação carnal, na coabitação. Então, já coabitavam. Então, se já coabitavam, o que a gente ganhou, então, com a árvore do conhecimento do bem e do mal? Bem, a gente vai ver que quando a gente come dessa árvore do bem e do mal, a gente recebe alguns instintos, chamado em hebraico de Yetzer, que é do capítulo 2.
no mundo da formação. E formou Deus ao homem, pó da terra, e lá esse formato está com 2 iod, a letra, a lá no hebraico, Vaitzer, com 2 iod. Isso indica Yetzer, que pode ser Yetzer Hará, e outro Yetzer, Yetzer Hatov, um instinto para o mal, outro instinto para o bem. Então Deus colocou esse discernimento. E o que quer dizer esse discernimento? Ora, a gente procurava a sua habitação de macho e fêmeas, naturalmente, mas não se tinha algo que é relatado lá em Shira Shirim, no Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é uma narrativa do rei Salomão com a sua amada, e da amada para com o seu amado, que era o rei Salomão. E isso representa uma alegoria entre o povo de Israel e o próprio Deus. Então, nesse Shira Shirim, ele conta que algo parecido com a morte, que é uma coisa bem profunda, é justamente o ciúme. É justamente o ciúme. Lá no final do capítulo 7, ele vai dizer que justamente isso é igual uma labareda divina. Uma labareda divina. Então, imaginem o que a gente sentia antes. Nada. Não tinha essas relações. O Adão com a Eva com Adão. Tá bom. Mas não havia ciúme. Quando a gente ingeriu aquela fruta através da serpente que nos seduziu para isso, então aí veio o ciúme. Então agora eu tenho aquele sentimento de posse. Isso aqui é meu. Tanto o homem como a mulher. Isso aqui é meu. A partir daí, muitas coisas podem acontecer. Eu posso me arrastar na terra, assim como foi mais ou menos o castigo dito à serpente, apresentando esse momento. Então, posso chegar a matar alguém. Consequência disso. Agora sim, a consequência disso veio dos filhos, Caim e Abel. A palavra Caim, Caim, em hebraico. Caim, dá para a gente entender de várias maneiras. Por exemplo, a gente lê Amidá. Amidá que a gente lê diariamente. Aí fala logo lá no começo a seguinte expressão: Kone Hakol, que Deus é o criador de tudo. Kone Hakol. Então tu vê que a palavra Kone tem a ver com o verbo criar também. Então, quando a Eva diz Kaniti ish im Hashem, está dizendo Kaniti, ou seja, criei, como se fosse um homem junto com Deus, então está no mesmo papel do Criador. Então, Kone. Mas a palavra Kone, que é desse verbo criar, também tem uma outra tradução, que é da palavra Kin-a, essa que consta no Shira Shirim, que é justamente o ciúme. Então, com ciúme foi feito, então, o Caim. Então, ela chamou de Caim, como se fosse algo, aquele que tem ciúme. Então, um ciumento. Ciumento. E veio o irmão dele. O irmão dele é Hevel. O que é a palavra Hevel? Hevel, pode ver lá no livro de Eclesiastes, Kohelet, no primeiro versículo. Hakol Havel. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então, tu vê que um só tinha vaidade, era vaidoso. O outro era extremamente ciumento. O que aconteceu dessa relação de um com o outro? Quem que era vaidoso? Tudo dele era melhor. O meu é melhor. Olha aqui o que eu tenho, tá vendo? Olha aqui o que eu faço. Isso aqui é sempre da melhor qualidade. E o outro tinha, não fazia da mesma maneira, então criava um ódio mortal daquele vaidoso. Isso se manifesta
quando foram fazer as suas oferendas. O ciumento tomou a iniciativa, ele que fez a primeira oferta. O outro, que é o vaidoso, o que ele fez? Não, vou pegar do melhor. Pegou do melhor. Não está errado pegar do melhor, mas pegou do melhor para tentar o quê? Rebaixar o outro. Então, esse que é o sentimento da vaidade. A vaidade não é que tu te veste bem para tu te sentir bem. Não, eu me visto bem para humilhar aquele outro que se veste mal. Ou então fica competindo, vendo, tua roupa é pior do que a minha, melhor que a tua. Isso acontece principalmente com mulheres. Então, este sentimento que levou com que o Caim, um extremamente ciumento, matasse seu irmão vaidoso. Matou seu irmão. E o comportamento de Caim, que foi reprovado, logicamente, ele não fez techuvá, não foi como o Adão. O Adão, quando teve o teste que a gente falou, o Adão passou, não teve a queda de Adão. Pelo contrário, o mundo só existe pela techuvá de Adão. O objetivo do mundo era justamente a techuvá. E foi o que o Adão fez. Adão se escondeu de Deus, desapareceu, ficou com vergonha, vergonha dos seus atos, vergonha de se olhar. E principalmente, para o nascimento do outro filho no lugar de Isabel, se passou 130 anos. É o que a Torá relata. Parece muito, acho que para quem vivia 900 anos, não é muito proporcionalmente. Mas foi um bom tempo que ele passa separado da Eva. Então, quando nasce esse outro filho, é escrito Betsalmo, nasce um filho à semelhança de Adão. Então, ele nasce esse filho com os instintos moderados, voltados para a possibilidade de você fazer justamente o quê? Chuvar. Então, a partir daí tem a continuação, a humanidade. Não que o outro termina. A gente vê também a listagem de Caim e continua. A pergunta é, quando veio o dilúvio, aquela linhagem de Caim se acabou? Aí vem um comentário de Irachi. Quando é falado de um descendente de Caim, chamado Tubal-Caim, lá a oitava, nona geração depois de Caim, ele tinha uma irmã chamada Naamá. Então diz o texto, por que ela é mencionada? Só para te indicar que ela seria a mulher de Noé, a mulher de Noé. Tu vê que a partir mesmo do dilúvio, nós continuamos com essa mesma instinto de um e de outro. E por que isso? Porque a gente tem o mérito de poder vencer o que Deus chamou para o Caim. Tem a obrigação de vencer os teus instintos, cara. E não ser escravo deles. Isso aqui é dito lá no Sai do Egito, que a gente deve ser servo do Eterno e não servo dos outros homens, cara. E nem servo de nós mesmos. Isso é muito difícil. Alguém conseguir vencer exatamente isso, ó. Não está aparecendo aqui para nós? Aí o Adam Kadmon é Yod, Re, Vav e Re. Então, em cima disso que foi feito, então, a imagem e semelhança que a gente está falando. Então, nós carregamos, a nossa existência só vem à tona por causa desse nome. E esse nome é o que é aquele que provê existência. Yod, Re, Vav, Re é do verbo ser, está numa forma causativa do verbo. Então, Deus sempre causa essa existência. Isso é contínua. Isso é contínuo. Então, o que a gente está vivendo justamente agora. Então, nós temos que vencer esses instintos e saber moderar. Saber moderar. Essa temperança, ela também é de difícil. É o que a gente chamou em outra aula da dosagem. Deus mistura tudo, vai rir ele, e depois vai rir Boker, e ele depois dosa. Então, nós temos que ter o aprendizado principal do mundo. A gente não pode ser muito fraco, não pode ser muito forte, não pode ser muito magro, não pode ser muito gordo.
pode ser muito alto, pode ser muito baixo. Logicamente que Deus, em cima disso, vai fazer com que aconteça diferenças. Alguém vai nascer muito gordo, outro vai nascer realmente muito baixo. Ah, como é que tu vai lidar com isso? Isso é a lição do Adão. Tu estás colocado aqui no jardim do Éden, mas eu vou te encher aqui de testes. E nesses testes, tu não tem a liberdade de escapar deles praticamente. Situações acontecem que tu não tem liberdade. Então, está me dando liberdade. O que eu faço depois? Como é que eu vou reagir depois? Então, essa é a principal função. A gente falou, dentro dessa criação que Deus fez, existe esse Yetzer. Esse Yetzer é chamado, em outras linguagens, lá no livro de Jó, como o Leviatã. Esse Leviatã será extirpado no final dos dias. E aí é dito em vários comentários da Guimarães que a gente vai ter o mérito de nos assentarmos na sucá feita pela pele do Leviatã. O que quer dizer isso? Só quer dizer, então, uma metáfora que no futuro será retirado o Yetzer Hará de cada um de nós. A gente vai caminhando para essa perfeição. Agora, a pergunta, quando isso vai acontecer? Uma coisa é certa, Loba Olam Hazé, não é neste mundo aqui. Hakol Laolam Rabá. Tudo isso é projeções para o Olam Abá. Então, o Olam Abá é o mundo que a gente estava vivendo, daquela primeira luz divina que Deus cria na criação do mundo. Então, ali era um mundo igual ao Olam Abá. Quando acaba o 7 dias da criação, Deus guarda essa luz e ela fica, então, para o Olam Abá. Isso aqui é dito quando alguém falece, que ele entra por um túnel, ele avista uma luz. Então, essa é a luz da existência. Então, essa existência se dá mesmo fora do corpo físico. O corpo físico pertence ao mundo de Asiá, da ação. Temos outras existências, com certeza, no mundo da formação, no mundo da criação, e até chegar no mundo de Atzilut, onde tu tem o sentido das coisas todas. É dito que o Adão, nessa criação que ele teve, melhor, nessa techuvá que ele fez, de 130 anos, aí o Talmud comenta, por que é dito que ele gerou Betsalô, a sua semelhança? Ah, porque nesses 130 anos ele gerou sem ser a sua semelhança. E o que ele gerou? Ele gerou Shedim, Leilim e outros seres, Maziquinho, como a gente queria chamar, Seirim. Então, estes seres são seres que têm uma vivência, eu não pode usar esse termo, mas eu vou usar, etérea, mas vivem em dimensões quase igual à nossa. Tanto é que o mundo de Asiá, que é o mundo da ação, ele tem a parte física completa, mas tem uma parte dele que está também mental, ou seja, espiritual. Então, dentro dessas situações mentais, espirituais, está a existência desses seres. Tá? Então, as perturbações mentais que a gente sofre são atuações que vêm principalmente nesse mundo e aquilo acaba afetando, logicamente, também o nosso corpo. Então, principalmente numa sociedade medieval, onde era muito comum os medos da noite, o terror da noite, não só no mundo medieval, no mundo antigo também. Então, se tinha muito da questão da proteção daquelas pessoas. Imagina, a gente está vivendo, hoje a gente vive num mundo, graças a Deus, tem luz elétrica, a vida está ainda correndo solta na cidade, pessoas falando, comentando. Vai viver num lugar sem luz elétrica, num silêncio, tu ouve barulhos, tu ouve ruídos, tu acaba vendo vultos. Imagina como fica a tua cabeça. Aí você dorme numa situação como essa.
Tem sonhos apavorantes. Quando tu acorda, é pior ainda, que tu vai ver se está tudo escuro na tua casa. Então, realmente, o terror da noite era algo muito grande. Era algo, até hoje ainda é. Mas eu quero dizer, a intensidade disso em outras épocas era muito pior. Então, em cima disso, tinha que se ter realmente algo para te dar uma proteção. Então, isso seria os salmos, leitura de Torá, conhecimento, e depois vieram outras práticas, e teve um estudo muito aprofundado sobre a existência dessas entidades mentais, ou então entidades espirituais, como a gente queira chamar. E tem vários nomes. Tem Sandalphon, Metatron, Semangalof, e assim vai. Se você vir, vários desses nomes representavam estas existências. Então, para a gente combater isso, é o que vem dito na Amidá, que Abraão tinha um escudo. Para o Hashem, Magen Abraham, o escudo de Abraão. Esse escudo de Abraão não era o escudo das guerras comuns, já que Abraão não era nenhum guerreiro. Era justamente para te dar uma força interna. Então, todos nós precisamos de ter realmente algo dentro de nós que nos dê essa força. Por isso que toda mitzvah que a gente faz, o que a gente diz para aquele que está fazendo? Hazak, o Baruch, ou seja, seja forte, e aí sim, abençoado. E a pessoa que ouve, geralmente, pode responder, Hazak, Ve'ematz, seja forte e seja realmente intrépido, ou seja, corajoso. Tudo isso, o objetivo é, a gente tem que ter essa força interna, a gente conseguir fazer as coisas acontecerem. E dentro disso que tem que ter o equilíbrio. Nossas mulheres, não temos que apagá-las a serem pessoas que não possam se maquiar, que não possam se envenenar, não é nada disso. Nada disso. Tem que ter somente o equilíbrio e fazer isso. É como dizer, a dosagem. A dosagem que é importante. Não... E isso, às vezes, é muito difícil. Dentro do Zohar, a gente estuda o Zohar, que são as Parashiot, da Torá inteira, mas tem 3 livros dentro do Zohar. Temos Idra, Rabá, ou seja, seria como se fosse a grande reunião dos sábios de Rabi Shimon, com mais 10 sábios. Depois, Iderá, Zotá, a reunião desses sábios de Shimon, com 7, e 3 tinham falecido. E também tinha o Sifra Ditsniuta, o livro do equilíbrio. O livro do equilíbrio. Então, esse é o maior ensinamento que a gente pode aprender, como a gente deve realmente se comportar. Dentro dessa passagem do 3º e 4º capítulo que a gente leu, que fala das mulheres, lá fala também a respeito da mulher com seu cabelo cacheado, ou seja, ela foi no salão de beleza, cacheou o cabelo dela, e assim ela ficaria depois com calvície. O que falou do texto. Então, onde eu quero me referir? Onde eu quero me referir é o seguinte: a mulher é obrigada a cobrir o cabelo pela Torá. Bom, quando a gente estuda Torá, a gente não vê isso claramente. E quando a gente lê o Talmud sobre esse assunto, o Talmud diz que isso é Dat Israel. Dat Israel. O que é Dat? Dat quer dizer algo como, eu ia traduzir dessa maneira, acho como religião de Israel. Mas ele não está te dizendo que seria uma lei de Deus. Diz que é algo que se acostumou a fazer. Então, e assim o Talmud comenta, as mulheres persas usavam isso, a mulher de outro lugar usava aquilo,
E a mulher de Israel usavam essa cobertura de cabeça. Então, a pergunta fica a seguinte agora para nós. Você vai dizer o Shema Israel. Pode dizer o Shema Israel que uma mulher que está sem a cobertura da cabeça dela? Então, essa é uma pergunta complicada. Tu vai numa esnoga e todas as mulheres estão com cabeças cobertas. E eu posso dizer o Shema Israel lá? Ou então, pior, eu estou na minha casa. Minha mulher está com o cabelo descoberto. Posso dizer o Shema diante dela? O Shira Hashirim, o Cântico dos Cânticos, quando ele elogia o corpo da mulher, isso é retratado como uma nudez, ou seja, como uma sensualidade. Nesse sentido, quer dizer. Então, se ele elogia o cabelo da mulher, representa uma sensualidade, portanto, não posso dizer o Shema Israel diante dela. Aí o Talmud comenta. Bom, isso vai, querendo ou não, depender da sociedade que você vive. E a gente sabe que no decorrer dos séculos, as sociedades, em matéria desses costumes, foram para um lado e foram para um outro. Então, nós, a gente vive hoje, em geral, as mulheres não cobrem o cabelo. E o cabelo não representa mais tanta sensualidade, muito menos nudez. Então, se não há essa intenção, nesses casos, pode dizer o Shema Israel. Pode dizer o Shema Israel. Outras situações, tanto conta, assim, ver o cotovelo, que se usava roupa que vinha fechada até aqui, os homens e mulheres. A resposta é a mesma. Hoje em dia, costumeiro que a mulher use vestido até aqui e tudo mais. Pode ser o Shema Israel. Então, percebam que a halahá, ela tem que ser colocada, e muitas vezes vai depender, por isso que foi dito em relação ao cabelo, data Israel. O que é data Israel? No momento que tiver aquela geração, os sábios daquela geração, os rabinos daquela geração, os zequinim, os anciãos, que vão ver, olha, agora está proibido, agora é permitido. Mesma situação acontece em relação a uma festa. Vai numa festa. É religiosa, estou falando, logicamente. É judaica. Aí vai no salão de festa. Devemos ficar separados, homens de mulheres? Então, a resposta também é a mesma. Se, numa sociedade onde a promiscuidade pode ser muito grande, é preciso que tu tenha uma separação. Mas em sociedades que o próprio meio social faz esse bloqueio, então é o que é relatado, por exemplo, dentro de várias comunidades judaicas do início do século XX, comunidade judaica, eu digo, religiosas. Então, era costumeiro que ficassem homens e mulheres no mesmo recinto, em festas. Eu não digo na esnoga, eu digo em festas. Depois de uma situação, na visão de vários sábios, que a promiscuidade aumentou em nossa época, então resolveram fazer a separação. Tu vai numa festa judaica religiosa, tu chega, tem uma divisória no meio. Aí tu é homem, tu entra para cá, tu é mulher, tu entra para cá. Filho homem vai contigo para cá, a filha mulher vai com a mãe para cá. E assim tu fica na festa. Quando acabar a festa, tu chega até próximo dessa divisória e chama tua mulher, vamos. Ou então ela te chama, vamos. Aí tu vai. Lá dentro da festa, se tiver dança, tu vai dançar com os outros amigos teus. E a mulher vai dançar com os amigos dela. As amigas dela, quer dizer. Então, essas são as festas que a gente vê isso. Às vezes em filme, mas é muito costumeiro, principalmente nessas comunidades Harediot, comunidades bastante religiosas.
A pergunta que eu faço, que a gente faz não é essa, a pergunta é: a Halakha diz isso? Pô, então aí tu vai voltar novamente. A gente está dizendo, data Israel. Então a gente está vivendo num momento agora em que nós temos várias lideranças rabínicas de renome, mas vai depender um pouco também a aceitação do grupo que pertence a esse rabino. Exemplo, nós temos o rabino-chefe de Israel. São dois, um rabino-chefe Sefaradim e um rabino-chefe Ashkenazi. Tradicionalmente, o rabino-chefe Sefaradim, mulher anterior ao Estado, à fundação do Estado de Israel, então já é uma instituição desde o século XVI, XVII, que é chamada de Rishon LeZion, o primeiro de Sion, como se fosse. Então, ele representa autoridade em relação à questão da halakha, principalmente para Sefaradim. No mundo Ashkenazi, tinha também lá os seus vários rabinos, mas eles não tinham esse chefe de Sion. Então, quando o Estado foi fundado, o Estado, então, colocou, olha, tem um rabino-chefe Ashkenazi. Mas aí o mundo Ashkenazi estava dividido entre aqueles judeus religiosos que apoiavam o Estado, que são chamados de Dati Leumi, ou seja, pessoas religiosas que guardam a questão nacional do Estado, e tinha os Haredim, que não aceitavam nem o Estado. Então, não dava para ter um rabino Haredi, melhor dizendo, Ashkenazi, como chefe de Israel. Ele não reconhecia o Estado. Nem ele queria ser isso. Então, o rabino-chefe Ashkenazi também não tinha, como se diz, uma legitimidade, então, uma autoridade maior que compreendesse também essas comunidades Harediot. Então, com isso, acabou ficando por conta própria. Então, não tem como a gente dizer, olha, o rabino-chefe vai definir. A gente pode fazer uma festa em conjunto? Não pode? Então, ficou um critério de cada comunidade. Em comunidade Harediot, em geral, esse que é a regra. Chega separado, mulher para cá, homem para lá. Sefaradim que se encontra dentro dessas comunidades Harediot segue esse modelo. Segue esse modelo. Rabinos Sefaradim que estão trabalhando junto com essas comunidades, ou que estudaram e este voto que pertence às comunidades, segue esse mesmo modelo. Já outros rabinos, da Tileumi, rabinos Sefaradim, ou então da Tileumi até, eles são mais flexíveis nessa questão. Emitem, e tem variações dentro também desse grupo da Tileumi, mas em geral há uma flexibilidade maior. Isso mesmo acontece em relação ao Shatatyada. Shatatyada é tu estender a mão para o outro gênero. Então, como é que se faz isso? Da mesma maneira, até final do século XIX, início do XX, era comum estender a mão, não havia problema algum nisso. Já no século XX, alguns rabinos Haredim viram que era importante, não pode nem tocar a mão. Aí surgiu a questão, e se a mulher estender a mão primeiro, e você não estender a sua, tu não estás humilhando uma pessoa em público? Isso é um pecado muito maior do que seguir uma orientação dessa. Então, o rabino Feinstein, um rabino famoso, Ashkenazi, viveu na América até os anos 90. Disse, olha, é preferível pensar sobre isso. E a pessoa que estiver no momento deve ter a sensibilidade e ver se ele deve fazer assim ou assim. Outro rabino, Unterman, que foi o rabino-chefe de Israel, Ashkenazi, disse, essa mulher estendeu a mão para ti,
fiz obrigação de estender para ela, visto que o humilhar alguém em público é muito mais grave do que uma, uma lei dessa, mais recente. E outros rabinos haridim, como o Hafetz Haim, o Hazon Ish, disseram, não, nem nesse caso. Se a mulher te estendeu a mão, não pode estender para ela. Não importa quem seja, rainhas, pessoas de alto nível, não podem estender a mão. E assim eles seguem esse modelo. E os modelos mais brandos são mais como o próprio relacionamento social faz o seu papel. O que o Rambam falou, o Rambam falou isso em 1100. Ele estava preocupado não com estender a mão, estava preocupado sim com aqueles beijos e abraços com que ele se relaciona. Ele não disse que era proibido, mas ele disse que não era característico de pessoas sábias que estudam para estar fazendo uma coisa dessa. Aí vem outros problemas. Tá? Entre os familiares. Sou um jovem. Nasci, minha mãe me beijava, minhas tias. Cresci. E agora? Não posso mais abraçar e beijar minha mãe? Nem minha tia, que está também numa idade mais avançada, nem minha avó. Como é que fica isso? Então, o Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, e assim são as orientações mais voltadas para o Sefaradi. Não, cara, não tem tavot, não tem desejos, digamos assim, entre parentes desse tipo. Ele demitiu. Ele demitiu. Pode ter um pouquinho mais de cuidado entre primos e primas, quando não acontece casamento, para não que haja promiscuidade. Para isso, a banda foi bem mais simples. Então, assim é o nosso modelo. É o nosso modelo. Agora, se tu vai numa comunidade caridita, então pode dizer, a sua é faradi. Estendo a mão. Então, da mulher askenazia vai estender a mão para ti? Ela não vai estender. Bom, tu já fica sabendo de antemão que naquela comunidade lá, o que eles fazem em relação, como é que eles se comportam nessa situação. Para vocês verem como é importante a gente conhecer as pequenas coisas. A gente, quando vai comer pão, vai primeiro lavar a mão. Vai lá, pega o cli, aquele cli. Aí, 3 vezes aqui, 3 vezes aqui. Não é alternado. Alternado é só de manhã. Aí, tu diz a benção, a Netantadaim, vai até a mesa onde está o pão. Nesse mundo, os caras não quer que tu fale nenhuma palavra entre o lavar a mão e fazer a berachá do pão, que também não é a opinião do Shulchan Aruch. Se tiver necessidade, você pode sim falar, mas para eles não. Então fica um silêncio total. Se tiver muita gente, tem que esperar todo mundo em silêncio. Esperando para fazer a berachá do pão. Tá bom. E vem a refeição e tudo mais. Quando chega no final, para se fazer o Birkat Hamazon, existe o que chama de Mai Macharonim. Mai Macharonim. E o Shulchan Aruch escreveu Mai Macharonim Rová. Mai Macharonim é uma coisa obrigatória. Ou seja, as últimas águas. Ou seja, você vai fazer a bênção agora, você comeu, você pode estar sujo. Então, lave suas mãos, lave a boca, para fazer a bênção final. Esse é o objetivo de mais macaroni. Então, em geral, se vende isso uma vasilha maior com água e outras vasilhas pequenas. Chega no final, tu distribui nessas letras menores e dá para as pessoas que estão participando. Tá? Tu não sabes. Poxa, lá convidado, tá lá. Aí passam para ti o negócio. O que tu vai fazer? Tu bebe? Muita gente já bebeu isso. Não era para beber, era para fazer mais macaroni. Além da questão da higiene, é dito que lá na terra de Israel se comia muito com mela sedomite, com sal, lá na cidade de Sodoma, lá do Mar Morto.
E esse sal é muito forte, que ele pode cegar. Então, tu tá comendo, tu pega o sal, tu bota na comida, então fica sal na tua mão. Então, para que não acontecesse isso, eu lavava as mãos, mais macaroni, com o intuito justamente de não chegar a te cegar. Então, essas pequenas coisas, só tu vai aprendendo isso nessa convivência das comunidades. Logicamente que uma sociedade maior, às vezes isso não aparece. As pessoas são mais desleixadas também. Para aqueles que estão mais preocupados, vão fazer isso. Outra situação também, né, no Bricata Amazônia. O Talmud conta uma história que, por isso, o motivo de se retirar facas da mesa quando eu comecei a fabricar a Amazônia. Tem umas facas na mesa do Bricata Amazônia. E no Bricata Amazônia, tu tem 4 bênçãos. Primeira, Birkat Hazan, é a bênção do alimento. E essa é dita que foi compilada por Moshe. Depois vem a segunda bênção, Al-Haaretz e Al-Amazônia, que é sobre a terra e sobre o alimento. Sobre a terra já vem da época de Yehoshua, de Josué, que é a conquista da terra. Depois tem a bênção Boneiro Shalaim, da construção de Jerusalém, da época do rei Davi e de Shelomó. Tá bom? Depois vem Birkat Hatov Verhametiv, a bênção das bonificações do Eterno. Já é da época dos sábios, total dá 4 bênçãos. Então, como o templo foi destruído, o Talmud relata um episódio que alguém ficou tão triste ao ler o Bricata Amazônia e se lembrar do templo destruído, mas ele se matou com uma faca. Então, para evitar esse excessivo sentimento de perda, se tira as facas da mesa quando for fazer Bricata Amazônia. Não quer dizer que é obrigatório. Entende? Se não tiver como tirar a faca lá, tá bom, pode fazer Bricata Amazônia. Se não teve mais macaronim, que é mais pesado, tá bom, pode fazer Bricata Amazônia. Então, essas situações que a gente deve aprender o que Halakha estabelece para que eu possa, de fato, cumprir devidamente o meu serviço ao Eterno. Então, das várias possibilidades. Se tiver tudo que possa fazer isso, e todo mundo está lá concordando com isso, tem esse mesmo intuito, vai fazer tudo isso, por que não? Tirar as facas, vai fazer mais macaroninho. Lógico, não vai falar nada em relação à Berachá de com a Bessá. Então, o grupo que tiver contigo vai estabelecer como é que deve ser feito isso. Mas não quer dizer que isso é a única norma. Então, essa aqui é a vantagem quando você estuda Torá, quando você lê Guimará. Guimará é o estudo do Talmud. O Talmud é dividido em Mishnah, que é dos sábios, que na moral a gente já falava hebraico, está na Aí vem a Guimará, que em geral já não morava, já não falava mais um hebraico correntemente. Era usado mais o aramaico. Então, a Guimará tem aramaico. E é dos sábios, Amoraim. Então, eles vão esmiuçar o que a Mishnah falou. Então, eu vou dar um exemplo, você termina minha aula de hoje. A Mishnah, Masechet Berachot, Tratado de Berachot, o 7º capítulo. A Mishnah diz as bênçãos dos alimentos. Se você comer uma fruta da árvore, a bênção é Boré Feri Haetz. Se você comer uma fruta da terra, ou então verduras, a bênção é Boré Feri Hadamah. Isso fala a Mishnah, entre outras coisas. E a Guimará pergunta, quando começa a Guimará, Menarhanei Milei, de onde vem esse ensinamento da Mishnah? Ou seja, de onde a Mishnah aprendeu isso da Torá? Para nos indicar que assim devemos proceder. Então, a Guimará vai tentar trazer para nós, de fato, qual é a resposta. Da onde foi a fonte que a Mishnah trouxe aquilo para nós. Então, nesse caso específico, tem 2 situações aí na resposta. Uma, que a Guimarães traz. Tem um versículo lá na Perachá de Kedoshim,
Assim, Kodesh, Hilulim, Lashem. Você fala em relação àquelas frutas, às primícias, que elas são Kodesh, uma santidade, Hilulim, de louvores, Lashem, para o Eterno. Por que louvores no plural? É que ela diz louvores, porque também digo Berachá antes e uma Berachá depois. Bom, a própria Guimarães, ela contesta essa explicação, diz não. Kodesh Hilulim, está sendo falado lá, está no plural por um outro motivo. Qual é o outro motivo? Que quando tem as primícias, deve-se passar 3 anos. Chama-se hora lá. Você não pode usufruir dessas frutas. No 4º ano, deve ser levado essas frutas para o templo. Só no 5º ano que tu vais ter uma produção para ti mesmo. Então, dessa do 4º ano, tu poderias levar para o templo as frutas. Então, vendê-las e o dinheiro tu levar para o templo. Aí fizeram um jogo de palavra. Hilulim, louvores. Aí tu, em vez de botar com re, tu bota het, hilulim. Tu dá como se fosse uma profanação. Tu estás vendendo as frutas, mas com esse dinheiro tu leva para o templo. Aí hilulim, então, no plural. Então, a Guimarães continua. Então, onde eu aprendo agora que eu devo fazer as bênçãos dos alimentos? É um outro versículo lá em Devarim, que a gente lê no Birkat Amazon, que diz: Yahalá, Vesavata, Ubertá, Etashem Eloqueira. E comerás e ficarás satisfeito e abençoarás ao Eterno. Então, aí o texto da Torá. Quando é que eu devo abençoar? Mas aqui eu aprendo que eu devo abençoar só no final do meu alimento. E a Mishnah está me dizendo que eu devo abençoar antes. Quando eu for comer a fruta da terra, eu te quiser abençoar antes. E lá falou somente depois. Aí a Guimarães vai explicar, não, isso aqui tu aprende de uma inferência. Carlos Homer, de uma situação que é feita assim, com maior razão, uma situação. Mas a essa tem mais intensidade. Ele dá o seguinte exemplo. Ora, quando é que nós fazemos uma bênção? Quando é que você agradece pelo alimento? Quando você está com fome? Antes. Estou com fome, alguém me deu o alimento. Eu vou agradecer, muito obrigado. Como? Quando eu como, depois eu vou embora. Não vou agradecer depois. Então, ao fazer antes, isso é o costumeiro, isso é o normal. Se a Torá escreveu que era o depois, porque ela sabe que o antes, tá bom, isso é natural fazer a bênção antes. Mas depois não é natural fazer a bênção depois. Então, se a Torá me obrigou a fazer depois, que não é natural, com maior razão, a bênção antes, que é o natural. Então, esse é o significado de estudo que a gente tem no Talmud. A Mishnah de um lado e a Guimarães. Mishnah está em hebraico, Guimarães aparece geralmente em aramaico, mas está comentando de onde é as fontes e como é a svará, ou seja, como é o raciocínio, para você chegar realmente na resposta da Mishnah, ou seja, a Torá inteira, no caso. Então, assim que é o estudo de Torá. Então, dessa maneira, a gente vê, então, que a gente deve ter muito cuidado a gente fazer a prática ao Eterno, tentar ter sempre equilíbrio, perceber que muitas vezes a gente atropela, às vezes tem vontade própria, até com instintos mais variados, mas saber fazer techuvá, saber reconhecer. Essa é a parte principal. Esse é o legado da criação através do Adão. O Adão não tem um pecado original. O Adão, sim, pelo contrário, ele fez o papel que Deus esperava dele, a techuvá. Que Deus possa dar nossas abençoados todos. Vou deixar agora abertas as nossas perguntas aos nossos amigos. Ô, Rabiano, é o Isaías, tá joia? Oi, Isaías. Tudo bom? Pera, deixa eu abrir minha câmera aqui.
Deixa eu falar com o senhor. É o seguinte, até hoje eu tive falando isso com o Luiz. O senhor falou que lá na Amidá tem o Coné Racol. Isso. Isso, Então, que Deus isso, criou tudo. Deus criou tudo. isso, Então, ele criou tanto o bem quanto o mal. certo. Quanto o mal. Aí, na minha visão, é o seguinte: eu até assim, ele nos concedeu condições de poder vencer esse instinto mal, né? Tanto o instinto bom quanto o instinto mal, ele também fez e nos concedeu, Isso, nos deu condições ou mecanismos para podermos vencer esse instinto mal. Só que parece certo. que, às vezes, ele utiliza esse mal para alcançar algumas coisas. Eu não sei se eu estou errado, eu queria saber essa visão do senhor. Porque parece, por exemplo, que lá no Egito, na sede do Egito, ele foi lá e matou todos os primogênitos. Isso é um mal. Matou todos os primogênitos para poder possibilitar lá que o faraó liberasse a galera lá para sair, né? Para sair. E eu Isso, vejo hoje no nazismo também que parece assim que ele permitiu que aquilo ocorresse, porque já vinha um tempo enorme que o nosso povo não tinha a posse do Estado de Israel. E foi através daquilo ali, daquele sofrimento todo, que a gente veio a ter um Estado que hoje a gente tem. Então, eu não sei, eu estou correto nesse pensamento, que às vezes ele utiliza o mal, ele possibilita o mal para que algo aconteça, para que com o objetivo ou não? Eu estou errado? É o homem que age de forma mal mesmo, de fora da vontade dele, ele não tem controle sobre isso, e a gente é que decide o que vai acontecer. é uma grande pergunta, Isaías, é uma grande pergunta, é a existência do mal, em outras palavras. A existência do mal, como a gente está vendo, ele é uma necessidade do nosso mundo, primeiro para a existência do atributo de bondade do Eterno. Deus só pode ser bom se existir a imperfeição nesse mundo aqui. E essa imperfeição aqui ela vai ser manifestada pela ausência de bem, ou então, em outras palavras, o mal. O mal. Bom, dito isso, quando Deus cria, como está em Gênesis, Vaítser, ele formou o homem, está com dois iod. Um iod que é Yetzer para o bem, outro Yetzer para o mal. E, além disso, veio a questão da serpente, que fez com que a gente comesse aquele alimento, tivesse discernimento do bem e do mal. A gente tem a consciência daquilo que é bem, daquilo que é mal. Só que o mal, ele é uma necessidade da seguinte maneira. A gente está vivendo aqui. Aí, por exemplo, uma pessoa sente uma dor no lugar. É um mal, doendo, reclama, isso aqui, pá. Através dessa reclamação, dessa doença dele, dessa dor, ele vai descobrir a doença dele. E dá tempo, ele vai procurar a cura. Então, foi o mal? Foi um mal. Mas foi o mal para o bem? Foi o mal para o bem. Então, nesse mesmo conceito, o mal existe e tem que existir, mas ele tem um objetivo maior depois, no final. Exemplos. Uma mulher procurar um homem. Por que uma mulher procura um homem, cara? Para ser o irmão dela? Então, que a gente pode dizer? Ela está com maldade na cabeça? Sim, poderia ter maldade. Mas não é uma maldade boa? É uma maldade boa. Logicamente que aqui vem de novo a dosagem. Ela não pode entrar para promiscuidade e outras coisas, mas é o natural. Eu falei mulher para não usar o homem, para usar um homem como exemplo. Não procura uma mulher. Por que eu procuro uma mulher, cara? A ser minha irmã? Não. Pela maldade? Pela maldade. Tá, mas essa maldade que me leva a procurar a mulher, a fazer o que se faz entre homem e mulher. E aí tem filhos. Então, do que seria uma maldade, aí um bem físico e objetivo. Da mesma maneira como tu falaste, em relação acontece no nosso mundo. Acontece coisas
que está sob a supervisão do Eterno, e que para nós parece um mal, visto naquele momento, já que nossa visão ela é limitada em tempo. Vendo num tempo maior, aquilo que foi mal acabou sendo um bem. Como bem lembraste aí, primeiro na Segunda Guerra Mundial, sofremos o que sofremos. E aqui a gente não está justificando e nem dizendo para a pessoa que sofreu, tá vendo? Amigo, tu sofreste lá, é por isso que Israel surgiu. A gente não tem como dizer isso para ele. Mas de um conceito maior, saindo da questão individual, o exemplo é claro. O nascimento do Estado de Israel está extremamente relacionado, infelizmente ou felizmente, a gente não sabe, Segunda Guerra Mundial, com todo o Holocausto. Da mesma maneira, quando a gente sai do Egito por causa daquelas pragas que aconteceram lá. Aquelas pragas que aconteceram lá, a gente teve o mérito de sair do Egito. Então, o mal, ele tem uma necessidade. Lembra, mas que eu já contei, Isaías, aqui, aquele dos órfãos que procuraram e não acharam, lembra? Vou contar em poucas palavras. Saímos exilados para a Babilônia. Nesse exílio, os sábios, essa é uma história, pedem a Deus, Deus, tira do nosso coração a vontade de praticar idolatria. Aí Deus decide e tira a vontade de praticar idolatria. A partir daí, a gente não vê mais dentro da Torá, o povo de Israel, muitos deles praticando idolatria. Aí os sábios estão dizendo que Deus está ouvindo a gente. Bora pedir mais coisas. Deus tira esse desejo da imoralidade nos nossos corações. Deus tirou. Aí passam alguns dias, eles procuram ovos de galinha e não acham. Aí se dão conta, nem os galos estão procurando mais as galinhas. Aí dizem os sábios, não, assim não dá. Aí Deus entra, vocês querem ou vocês não querem? Pode ser pela metade. Aí os sábios entendem, não, então deixa que tem um objetivo essa questão da maldade, entre aspas. Então, essa imperfeição que a gente percebe, usando uma palavra bonita, essa assimetria da criação, tem um objetivo muito maior em cima disso. Muito maior em cima disso. Então, é isso que funciona o nosso mundo aqui. Então, nem tudo que é mal, de fato, é mal. Que pode ser mal por mal mesmo, em geral, pode ser uma ação nossa. Eu faço uma ação por pura maldade. Aí, de fato, é um mal que deve ser erradicado. Rabino, Luiz, só porque eu fui citado, senão eu não ia perguntar nada, não. Mas a questão ela é um pouquinho mais complexa do que o Isaías tinha falado. É porque o que foi colocado foi uma questão homossexual. Isso. Então, Deus permite a homossexualidade? Eu acho que ele permite, não é que ele permita. Ela existe, mas ele já deu antídoto para ela. É uma abominação. Então, não é que Deus seja permissivo, mas ele dá uma oportunidade para a pessoa cumprir a Torá, que é parar com a ação. Então, é isso que eu falei. Tudo está debaixo da permissividade de Deus? Sim, mas também existe a punição dele. Claro, está correto. Está correto. Deus dá essa possibilidade de acontecer esses erros, mas tu vai ter chuva depois disso? Então aí está. Não vai ter chuva, então continue correndo. É o caso do Caim. Caim teria sido amaldiçoado, como é falado no texto, né? Pela falta de ter chuva. Pela falta de ter chuva. Então, o problema com esses comportamentos, esse é um, mas tem outros. A pessoa se arrepende, não, tu quer dizer que isso é o normal? Então, aí está realmente dificultando o bom caminho para essa pessoa. Ela não entende que ela está no errado. Essa questão do Satã, né, que o Satã não é uma divindade que ela está se opondo ao Eterno. Ela é uma manifestação da vontade divina para
para levar ao bem, correto? Estou pensando Tá errado? correto. Não, está corretíssimo. Satã não é uma divindade separada. Tem um grande erro da atenção para isso. Ele é, usando uma expressão entre aspas, o polícia de Deus. Vai fazer aquela ação lá, vai buscar, vai punir, vai sei o quê. Mas isso é usando um termo. Em outros termos que o está trazendo, é a justiça divina. Atuando, tudo bem colocado. Porque Deus. aquele texto de Balaão, né? O anjo do Senhor se tornou Isso. Satã Isso. para... Não foi isso? Ele se tornou Foi. um adversário Eu estou indo do caminho, exatamente. Está lá. Bem para levar a um bem maior. um bem maior. Exatamente. Então, o próprio Satã não é e nunca foi dentro da Torá que a gente lê, algo que é contra Deus. Essa ideia também não existe no judaísmo. Os anjos caídos, porventura, são falados, não é anjo caído pela revolta, só pela guerra no céu e o Satã. Não, não é isso. Anjo é daquela história do capítulo 6, lá de Gênesis, segundo uma interpretação. Está dizendo que os anjos queriam que Deus punisse os homens. Deus vai ver vocês lá. Os anjos vêm nesse teste aqui, eles não passam. E isso melhora a nossa situação. Se até os anjos pecaram, então nosso Yetzirará é difícil de conviver. Ainda aproveitando a pergunta do Isaías, o Yetzirará, ele não pode ser extirpado, ele não pode ser cortado. A gente tem que saber conviver com ele. É como tem uma expressão da Talmud, a gente empurra ele com a mão esquerda, se eu sou destro, mas aproximo ele com a mão direita, para eu conviver com ele. E assim é a vida. Seria um equilíbrio, Rabino, Yetzirará e Yetzirtov. É um equilíbrio. O importante é equilíbrio. Eu tenho que ter o Yetzirará, ele que vai, como eu falei, a Deus fazer coisas positivas, só através do Yetzirará. Por exemplo, não, eu já falei, É a própria procriação. A procriação, ela depende disso. A procriação depende disso. Azar falou. Rabino, boa noite, Ulisses. Boa noite. Rabino, o senhor falou no início da aula sobre a questão do fim do Yetzirará. O senhor acha que o mundo que a gente vive hoje, o Yetzirará, ele tem menos força, por exemplo, do que na época, por exemplo, medieval, onde existia aquelas lutas bárbaras? Hoje tem muita coisa ruim no mundo, né? Mas pelo menos as nações elas não estão se confrontando com espadas, se matando. Isso não seria uma diminuição desse mal? Feliz, eu estou rindo, porque eu estava uma vez na sinagoga, deve fazer isso uns 4, 5 anos, ou talvez mais um pouquinho, e eu estava falando sobre a questão do passado, aí tinha essas guerras, aí alguém levantou a mesma pergunta, Rabino, não foi uma evolução agora que certas coisas acabaram? E nessa época, eu disse, tinha acontecido aquele episódio daquele goleiro Bruno. Nossa. Aí eu disse para ele, sim, é verdade, o meu goleiro Bruno evoluiu. Eita. Então, de um certo ponto de vista, eu disse, é verdade, a gente fala agora com maior clareza sobre a questão de maldade daqui e dali, e de crueldade que a gente quer evoluir. Mas, infelizmente, a crueldade humana de certas pessoas é algo realmente que vai muito embora. Deus nos escape de uma pessoa dessa assumir um país. Cara. Então, aí, imagina o goleiro Bruno sendo presidente do Brasil. Nossa. É muito complicado. Complicado. Obrigado, Rabino. Nada, Rabino, o senhor falou a questão de um bem, um mal, né? Então, Boaz e Ruth são nosso exemplo, né? Claro. Aí o exemplo.
né? Ruth praticamente seduziu. Aí a Naomi diz, vai lá, deita do lado dele lá. E ele vem, né? Dele lá. Outra coisa que o texto usa uma linguagem mais limpa, e disso surgiu depois o rei Davi. Por consequência, vem aí a descendência maior, tudo mais, o Messias é tido como descendente do rei Davi. Então, esse é o natural. Agora, como a gente diz, tudo isso tem que ter uma dosagem correta. Tem que ir um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai levando. E nessa questão dessa semana, essa é uma duvidazinha, assim, só uma temperar a gente aí. Eu estava analisando a letra, né? Elas são as mesmas letras, né? Nós levamos em consideração, Rabino, que dá um total de você pegar a lâmina de 30 e você pegar a CAF é 20, né? A não ser o sulfite, que é 500. Se levássemos em consideração 30 e 20, se no caso fosse levar em consideração o CAF, né? No caso o RAF, né? Ficaria 50. E são são 4 letras iguais, que dariam um total de 100. Já não estava anunciando que era nos 100 anos que Abraham ia ser pai? Fantástico. A sua gemática está correta, cara. Isso é justamente... A Torá é cheia de sinais e códigos. E compete a nós que estudamos a se aprofundar e ter um maior conhecimento. Então, Lechá dá realmente 100. E 100 representa como se fosse o Abraham, pai de uma multidão, como é dito, e a sua descendência continuando, através de Isaac. Isaac morou. Rabino, Rabino. boa noite, Nada. Rabino. Oi, Caio. Uma pergunta sobre algo que o senhor mencionou. Assim, eu não sou muito ligado em assuntos de marxismo, esse tipo de coisa, sou mais nacionalista mesmo, mas recentemente aconteceu um fato aqui em casa, uma misura, e eu queria compartilhar. O senhor falou sobre o Shedim, né, e os Seirim. Eu já li, obviamente, quem estuda, quem lê livros de judaísmo, uma hora ou outra vai encontrar esses termos. Na Torá também teve uma paraxá recente, onde foi não recente, né, mas foi Meriri. Foi recente, tá certo. Recente No final, lá, para de Razino, se falar. Isso. Pois é, aí, assim, o que aconteceu foi o seguinte aqui. Aí eu entro na pergunta. Há poucos meses o meu avô faleceu, né? Eu fiz estudo de Torá, pela elevação da alma dele, de Sedaká, pela elevação da alma dele, para tudo, recebi bem tudo. E um fato curioso aconteceu quando eu estava no escritório dele. Senti um toque na parte de trás da minha costa, como ele fazia. Eu olhei para ver se era minha roupa, para ver se era alguma coisa, assim, não era nada. Aí depois que eu percebi que não tinha como ser aquilo ser natural, me arrepiei tudo, fiquei com um pouco de medo, mas tudo bem, ignorei, bola para frente. Aí algumas semanas, umas 3 semanas atrás, pouco tempo atrás, eu estava aqui em casa, que eu sou da área da computação, da TI, eu programa até tarde. Isso era 1h30 da noite, o portão estava aberto, que eu moro nos altos, para pegar vento aqui, sabe, Belém quente, né? Aí tudo bem, mas o portão estava fechado, porque Belém é quente e perigoso também, lugar perigoso. Aí o meu portão balançou com uma violência assim absurda durante alguns segundos. Muito, 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 muito absurda mesmo. Eu me levantei, chamando palavrão, já pegando uma faca, já preparado para enfrentar alguém, né? Aí minha esposa também veio, ela estava se preparando para dormir, então não foi alucinação auditiva minha. Aí eu olhei, eu caminhei até a janela, vi se o que estava lá fora permanecia lá, porque acontece, às vezes, já aconteceu de bandido subir aqui no terceiro andar e levar. Já roubaram meu talit, cara, pensando que era um lençol. Vai ver como é que é Belém, né? Ele vendeu o talit por aí como se fosse um lençol, enfim. Aí tudo bem. Eu olhei, tava tudo lá, até que eu me toquei que o portão que estava na minha frente, aqui do lado, ele balançou sozinho. Aí eu falei, meu Deus do céu.
2 dias depois, assim, foi forte. Minha esposa viu, ela veio aqui, tudo, viu, eu vi a sair. 2 dias depois, eu tava contando pra minha prima, ela bem aqui, o portão tava trancado, eu tinha acabado de mostrar pra ela, o portão balançou de novo na nossa frente. Não tão forte dessa vez, mas algo que o vento não poderia ter provocado. Aí vem a questão, né? De algum modo, isso poderia estar relacionado à alma do meu avô, de algum modo. Espero que não seja o caso. Porque, de fato, ele era uma pessoa muito, muito presa à matéria, que amava muito a vida, que gostava da casa, etc, etc. Mas, por outro lado, não é só isso que acontece. Aqui, esse prédio da minha família, ele é o que as pessoas chamam de mal-assombrado, certo? Aqui acontece muita coisa. Eu falo porque, assim, eu sou racionalista, eu sou cientista, eu trabalho com pesquisa. Mas eu sou obrigado a admitir que isso acontece de algum modo. Eu não demonizo tudo. Faz muito tempo eu conheci o judaísmo quando eu tinha 16 anos. Então, desde lá até o momento, eu tô imerso, eu tô vivendo o judaísmo, eu tô rezando, eu tô guardando Shabbat, fazendo tudo que eu posso na medida do possível. Então, assim, essa configuração de hardware cristão já saiu da minha cabeça há muito tempo, mas eu tenho que admitir que isso acontece, né? Aí eu pergunto, aí entra a minha pergunta. Eu já li que essas energias, essas existências etéreas podem ser criadas positivamente com brachá, né? No caso dos malachim. O mesmo aconteceria com essas energias negativas, através de atos de maldade, por exemplo, não de bondade. E o que seriam os shedim? O que seriam esses seres? Meu amigo Caio, rapaz. Nosso mundo está repleto de Shedim, Ruhim, Leilim, que é dito isso. Bom, a palavra Ruach, o hebraico, como tu bem sabe, ela também quer dizer vento. E a palavra Ruach vem de um verbo que quer dizer tipo movimento. É uma energia em movimento, como se fosse. Então, por isso que é tido, na própria Torá também, como algo espiritual, mas que está em movimento. Está em movimento. Bom, então, o que tu estás presenciando, o que tu tens, a gente não pode descartar que isso é realmente manifestações mentais, a gente usa um termo assim, mas que se manifesta na natureza. Ou seja, a energia que esses seres têm, eles podem influenciar na natureza também daqui. Eu quero dizer, no mundo físico. Agora, a questão do seu avô. Bom, é difícil saber, Caio, se é o seu avô, se não é o seu avô. O que tu deves fazer, em boa parte, continua fazendo estudos de Torá. Bota, estabelece, vou estudar hoje Torá, em nome do seu avô. Vou fazer uma tzedakah em qualquer outro lugar, em nome do meu avô, é um exemplo. E continua fazendo isso. Agora, vai estudando, o teu racionalismo é importante, porque se a gente não tiver um racionalismo, a gente pode descambar para superstições a um nível mais baixo. Então, é importante ter esse equilíbrio. Lógico que nem tudo é racionalidade. É isso que a gente tem que entender, nem tudo é. O mundo está acontecendo aí, nossos sonhos ultrapassam a realidade de uma maneira, mas nem por isso nosso coração não deixa de disparar quando tu sonha, e outras coisas acontecem quando tu sonha. Como? E daí eu não sonho e está acontecendo isso no mundo físico? Então, de fato, as realidades ultrapassam o mundo físico. Agora, para a gente saber isso, é mais complicado. Então, meu amigo, continue fazendo as suas orações, continue fazendo as suas mitzvot, inclua sempre o seu avô nas suas deprecações. O objetivo é elevá-lo espiritualmente. E entre outras coisas, acontece. Não é só na tua casa, é só estar aqui sentado, de repente, não tem vento nenhum que bateu com tanta força. Como, cara? Uma porta interna e não tem vento, para aquilo bate. Então, existem muitas coisas realmente ao nosso redor. E a gente tem que fazer realmente o escudo de Abraão. Certo. Obrigado, Rabino. Só para terminar, Caio, em geral, o que dá uma segurança para nós contra esses... Eu falei em Shedim, lembra Shedim? O Shed contra eles é o Shema Israel.
a frase, só aquela frase, que começa com Shema, Shin, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad, termina com Dalet. Então, Shin, Dalet, Shed. Então, é uma coisa forte contra ele, no meu sentido, ele tem que manter o equilíbrio. Ele não tem poder, ele tem nas tuas fragilidades. Como qualquer humano aqui também, o cara vê a frágil, tal coisa que é em cima daquela tua fragilidade. Entendi, Rabino. Tá bom, Miguel? Obrigado. Nada, cara. Tem que ir para Rebral, Caio. O Caio tem muita visão dessas coisas, cara. Rabino, Rabino, sabe o que eu falo aí? Só um minutinho, me permita. Aqui no Yom Kippur, eu dormi lá nas 9. E nós éramos 5 que estamos estudando à noite. E todos nós 5, nós vimos a porta do banheiro, abrir e fechar, nós vendo praticamente, abrindo e fechando só 3 vezes a porta do banheiro e uma batida. Todos vocês. Verdade. Eu duvido que depois entrar no banheiro, hein? Entrar no banheiro depois. Mas foi assim, foi impressionante, Rabino. Foi impressionante. O incrível, Rabino, é que não bateu no portão, ficou balançando, entendeu? Ficou balançando. Isso que me assustou, né? Mas, enfim. É incrível. Bom, amigos, Laila Tô para vocês. Laila Tô. Excelente sapato. Laila Bênçãos eternas. Laila Tô. Tchau, minha querida. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.